Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, e vamos ler daqui dois versículos, o versículo 1 e o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira viva, de uma maneira real, e que nenhum de nós permaneça do mesmo modo, que essa palavra ela seja cortante, ela entre na profundidade do nosso coração e nos traga graça e equilíbrio, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, algo tem acontecido no meio do povo de Deus que tem chamado a nossa atenção de uma maneira especial. Tem faltado equilíbrio no nosso meio. E isso é algo que tem trazido muito prejuízo espiritual para o povo de Deus. E o desejo do nosso coração hoje é trazer instrução neste sentido. Que nós busquemos o equilíbrio que só é possível por meio do Cristo. No contexto que nós lemos, o apóstolo Paulo confronta seus leitores na região da Galácia, que estavam se deixando levar pela ação dos judaizantes daqueles dias. Eles queriam obrigar os gentios a se circuncidarem para só então se tornarem cristãos. Nos versículos que nós lemos, nos versículos citados, o apóstolo Paulo chama a atenção para duas verdades que nós não podemos perder de vista em nenhum momento. Primeira, eles precisavam se revestir da nova liberdade em Cristo e não se deixar levar outra vez por nenhum jugo de escravidão. E o texto diz, repito, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Segunda verdade trazida aqui pelo apóstolo, eles deveriam também ter cuidado para não se deixar levar pela carnalidade, algo que tem acontecido de uma maneira recorrente em nosso tempo. E o texto diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É interessante como nós temos visto no meio do povo de Deus as pessoas preocupadas, vamos dizer assim, com o progresso espiritual dos irmãos e tem cuidado pouco ou quase nunca do progresso espiritual de cada um deles. Nós precisamos investir pesado no nosso progresso espiritual, no nosso crescimento espiritual, e não podemos
nos arvorar em grandes bandeiras de justiça, de correção, para a vida do outro, sem buscarmos com toda a força do nosso coração o nosso crescimento espiritual. Nos versículos citados, o apóstolo traz essas duas verdades que eu queria que nós não perdêssemos de vista em nenhum momento. Algumas considerações eu gostaria de trazer hoje sobre este assunto. Primeira, desde os dias antigos que muitos falsos ensinos têm entrado sorrateiramente pelas igrejas com o fim de perverter a sã doutrina na cabeça dos mal instruídos. Essa ação maligna é orquestrada pelo adversário usando seus inúmeros instrumentos secretários com o fim de trazer prejuízo e embaraço à causa do rei. E hoje eu queria dizer a você, abra os olhos, preste atenção, deixe-se ministrar pela palavra de Deus, confira coisas espirituais com espirituais, e você verá a glória de Deus nas situações. Dentre esses ensinos, encontramos tanto a escravidão de usos e costumes, quanto o extremo oposto, que é a liberdade associada à carnalidade. Cuidado com os extremos. São esses extremos que devem ser evitados e combatidos com veemência dentro das comunidades. Deve prevalecer sempre o equilíbrio. Segundo lugar, falamos nesses dias, não lembro exatamente quando, sobre algo que deve balizar o nosso viver em comunhão. A unidade no que é essencial, a liberdade no que não é, e a caridade para com todas as pessoas e suas percepções equivocadas. Contudo, essa caridade não significa pactuar com falsos ensinos e as heresias anunciadas. Tenhamos em mente que se o Senhor não abrir o nosso entendimento, de modo nenhum compreenderemos seus ensinos. O Espírito de Deus é o mestre por excelência. Busquemos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Roguemos que Ele abra o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que Ele deseja nos ensinar por meio da sua santa e gloriosa palavra. A própria palavra de Deus diz por meio do autor de Eclesiastes que a moderação em tudo é boa. Ensino reforçado pelo apóstolo Paulo em vários dos seus escritos. Quanta intemperança em nosso meio. Misericórdia. Em terceiro lugar, tenho ouvido muitas pessoas que, apesar de terem sido alcançadas visivelmente pela graça salvadora do Cristo, ainda permanecem miseravelmente infelizes. Elas vivem subjugadas por doutrinas manipuladas dolosamente pelos que querem aprisionar suas almas para si. Novamente, chamo a atenção para a prudência dos crentes bereanos. Eles iam checar tudo que ouviam nas pregações para ver se as coisas se passavam realmente daquela forma. E aí eu repito, coisas espirituais se discernem espiritualmente. Entrou aqui ou em qualquer outro lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada, ouça, receba, vá para casa, abra a palavra
Abra a palavra de Deus para ver se realmente as coisas se passaram daquela forma que foi pregada para você. Não se deixe manipular. Não se deixe convencer pelas ações malignas de muitos. Que o Senhor nos faça discernir aquilo que vem dele, em nome de Jesus. O que nós aprendemos aqui nessa brevíssima meditação? Primeiro, os que transformam em libertinagem a graça de Deus. Com relação a esses de Judas, meu irmão de Jesus, em sua epístola, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. A palavra aqui para nós hoje é cuidado. Atenção, todo cuidado ainda é pouco, porque são muitos os manipuladores da palavra que tentam de todas as formas aprisionar as almas. Cuidado, em nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos, o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, traz mais luz a essa questão, dizendo: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Olha que coisa séria, olha que texto atualíssimo nós estamos lendo aqui, escrito há tanto tempo atrás, mas de uma atualidade que impressiona. E em terceiro e último lugar, diz o apóstolo Paulo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Livres dos grilhões do mundo com suas teias do engano, podemos fazer a vontade de Deus. Só nessa liberdade dos filhos de Deus é que podemos agradá-lo. Liberdade não é libertinagem, não é licença para fazer aquilo que dá na telha, como se costuma dizer lá fora. Que essa liberdade dos filhos de Deus, seja associada à prudência e ao equilíbrio. Guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente e toque seus corações através dessa palavra de vida e de equilíbrio, em nome de Jesus Cristo. Amém.